Tá boa. Tá? Prazer. Primeiro, é muito bom estar com vocês aqui, assim, conhecê-los pessoalmente. Já tinha ouvido falar dos dois, bastante. Bom. Mas a gente tomara que bem, sempre esperando. Então vai ser, acho que, uma conversa legal. Ótimo. Obrigado pelo convite, hein, Léa? Muito legal. Ah, imagina, eu que estou super feliz, estou mesmo, super feliz. E, Carlos, me fala uma coisa, eu falo o teu nome só Carlos Pereira ou eu falo Carlos Link? Carlos Pereira só. Carlos Pereira, então tá bom. O outro é impossível pronunciar, eu já desisti. É impossível pronunciar, impossível. Olha, eu fiquei aqui, assim, gente, como será que é o jeito certo? Mas eu tô curiosa, como que é o jeito certo de falar? Não, assim, é como se lê Linkevicius, né? É que é lituano. Então, no lituano seria Linkevicius, mas é que tem uma letra que não tem no nosso alfabeto. Mas é Linkevicius. Mas é que é longo, assusta. Não, mas tudo bem, tá tudo ótimo. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, que eu tô com a câmera voltada, tô com o iPad aqui, deixa eu tentar deixar ele de pé para melhorar a câmera, ver se fica um pouquinho melhor. Acho que melhorou, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, beleza, vou passar minha cola aqui, só com os principais tópicos aqui. Pegar minha notinha. Mas, olha, foi super legal que as meninas vieram fazer a sugestão de como que deveria ser a pauta. E aí a gente ficou pensando em nomes, o nome de vocês estava lá. E aí a gente não precisou nem pensar muito. Então, foi muito bom mesmo. Acho que vai ser um papo gostoso e um prazer de conhecer vocês também, né? Então, acho que que a gente pode daqui para frente até trocar mais figurinhas. Eu estou super interessada também, Rodrigo, em entender um pouco mais das startups. A gente, dentro da Bayer, a gente está fazendo um processo que a gente chama de Life Hub, e eu estou com uma ideia de começar a ter algumas coisas muito voltadas em sustentabilidade. Também. Vamos sim. E a gente está super aberto a parcerias. E pelo que eu estou entendendo, o pessoal já está escutando a gente aí, já está online. Né? Vamos conversar sim. A gente pode fazer as parcerias que estamos super abertos para fazer. Que joia. Muito bom mesmo. E, Carlos, e aí também, a mesma coisa, eu acho que a gente, com a nova estratégia que a gente lançou no final do ano, eu acho que estarmos cada vez mais conectados, a gente poder trazer esse ponto para falar cada vez mais, fazer uma educação, fazer parcerias, a gente também está super aberto. Acho que vai ser um caminho. Sigamos juntos. Muito bom, muito bem. Eles vão nos... Acho que já podemos começar. Acho que a gente já está online, está todo mundo vendo a gente, pelo que eu entendi. Já estamos online? Então tá bom. Acho que já. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, assim, acho que para a gente começar a conversa, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, realmente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre sustentabilidade hoje, né? Quando a gente fala de mudança climática, é o que a gente vê hoje, né? É mudança climática em ritmo acelerado, é crescimento exponencial de população mundial, é um mundo que está consumindo muito mais do que a gente sabe que o planeta suporta, né? E quando a gente começa a falar de sustentabilidade ambiental, a gente tem cada vez mais um protagonismo acontecendo na sociedade, ainda bem, né? E os cientistas e as empresas têm realmente buscado novas soluções que ajudem a mudar esse rumo ambiental do planeta. E eu acho que vai a grande pergunta desse painel de hoje. Será que a inovação e a ciência realmente podem mudar o mundo, né? Eu sou Léa Maior, para quem não me conhece, eu sou engenheira química, eu sou mestre em tecnologias ambientais também. Eu hoje estou como vice-presidente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança para a Bayer da América Latina, e eu também sou professora do programa de MBA do PS da Poli, na USP. Tenho 25 anos de experiência na área de sustentabilidade, numa época que 25 anos atrás a gente não falava de sustentabilidade, a gente falava de tecnologias ambientais, a gente dava outros nomes, né? Mas é o que a gente fala hoje. E aí, até antes da gente começar o papo, eu queria pedir, por favor, para o Carlos e para o Rodrigo também se apresentarem para todo mundo, para a gente poder começar a conversar. Carlos, se você quiser começar, por favor. Obrigado, hein? Bom, sou Carlos, sou mais do que qualquer outra coisa entusiasta da área, trabalho nisso desde a faculdade, né? Sempre guarda-chuva de sustentabilidade, mas
cada momento da carreira com um chapéu, né? Então, desde coisas bem ambientais, questões sociais, a questões que integram, de fato, tudo que a sustentabilidade prevê, né? E estou já no Pacto Global, faço parte, era do Conselho do Pacto Global no Brasil, representando uma empresa, estou nele como diretor executivo aqui no Brasil há 3 anos e também represento todas as 70 redes do mundo no Conselho de Administração do Pacto. Então, sempre uma satisfação discutir esses nossos temas. Muito bom, Carlos, obrigada. E Rodrigo, talvez. Vamos lá. Bom, eu também sou engenheiro civil, mas adoro o tema, acho que desde também da época da faculdade, até antes, né? Eu tenho pessoas da família, biólogos, ambientalistas, eu acho que isso sempre esteve muito próximo de mim. Sou do interior, então aquele contato com a natureza sempre fez parte da minha vida. E mesmo na faculdade também sempre me interessava mais pelas matérias que hoje são da engenharia ambiental, engenharias florestais, que estavam lá junto com a civil na época, toda a parte também de saneamento. E depois de fazer engenharia civil aqui na USP, em São Paulo, eu entrei na Ambev, já faz 22 anos, e tenho acompanhado muito de perto toda essa nossa jornada do meio ambiente. Lá, quando você mesmo falou que o nome era diferente, agora a gente está com termos mais modernos, mas super também feliz de ter vivido muita coisa legal dentro da Ambev e estar no presente construindo uma história ainda de mais coisas de impacto, que o Carlos nos ajuda bastante, parcerias, como a gente estava até falando aqui antes, com empresas boas como a Baia podem ser construídas. Então, é um prazer participar aqui, obrigado pela oportunidade. Nossa, não, eu que agradeço muito vocês mesmo, e na época que a gente estudou, eu fiz engenharia química também porque eu queria trabalhar com o ambiente, mas não existia engenharia ambiental naquela época, né? Então, a gente foi pegando, era um pouquinho que tinha em cada lado, a gente foi juntando, né? E eu acho que a gente avançou muito, né, de lá para cá. Quando a gente olha lá atrás e falando de ciência e inovação, sempre foi parte da história da humanidade, na verdade. Toda vez que a gente teve aí um grande flagelo, um desafio enorme, uma oportunidade, veio aí uma inovação, né? E aí, então, quando a gente olha até para uma inovação, se a gente for pensar na máquina a vapor, né? Que foi o que fez com que fosse possível acelerar a revolução industrial, essa revolução industrial que trouxe para o seio da humanidade uma escala que teve como uma consequência um crescimento econômico fantástico, um desenvolvimento, mas, por outro lado, um impacto socioambiental muito forte. E até para a gente começar essa conversa com essa história, com esses problemas que, apesar de muito avanço, a gente ainda tem, Carlos, eu queria ouvir um pouco de você. O que você acha que são, nos dias de hoje, os principais problemas socioambientais desse momento atual que a gente está? Não são poucos, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco otimista inicialmente, né? Eu gosto muito de um TED Talk do professor Steve Pinker, recomendo vocês assistirem, e que mostra, então, que, na verdade, na maior parte dos indicadores sociais, ambientais, de governança global, a gente melhorou muito. A gente é muito melhor do que há 200 anos atrás, a gente está muito melhor do que há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás, que seja, né? E aí eu estou falando em indicadores como, por exemplo, mortalidade infantil, indicadores de saúde em geral, né? Vários indicadores ambientais, estados autocráticos, enfim, uma série de coisas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está piorando muito em muita coisa, né? Primeiro que, mesmo nesses indicadores socioambientais, principalmente os sociais, né, a gente, nos últimos anos, vem piorando. Os últimos anos que eu digo 2, 3 anos, tá? No mundo e também no Brasil. Tá? Só para dar um exemplo aqui muito rapidamente, mortalidade infantil na década de 1980 era por volta de 90, a gente passou, há 2 anos atrás, a gente tinha 13, a gente voltou para 15, né? Ou seja, a gente está piorando e nisso a gente pode pegar vários outros indicadores, né? Fora isso, a gente tem a crise agora da Covid, né? E já está dado aí que a gente vai ter a gente vai empurrar cerca de 70 milhões de pessoas novamente para a pobreza, né? Só na América Latina a gente está falando em 50 milhões aproximadamente e 14 milhões
para pobreza extrema, né? E essa crise, ela fez a desnudar todos os problemas que a gente tem de saúde, sociais, econômicos, etc., etc., numa região e país tão desiguais como a gente tem aqui, né? E então isso é uma coisa que os países vão ter que desenvolver, vão ter que dar a devida atenção. E uma coisa que eu estou vendo bastante, assim, uma charge, hoje eu vi uma nova charge, vocês já devem ter visto, aquela charge que mostra as ondas, né? Então, uma onda que é a Covid, uma onda que é a crise da Covid, uma outra onda que é a mudança do clima, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, acho que sim, né? Tá vendo? Isso aqui é um ringue e então o mundo com a Covid e quem está esperando lá fora é a mudança climática, entendeu? Que é muito maior do que a Covid. Então é isso, né? A gente já está sentindo os efeitos, a gente tem cada vez mais eventos climáticos extremos e intensos, a gente tem visto agora Santa Catarina, a gente viu dois, a gente viu um em Santa Catarina, outro no Rio Grande do Sul, eventos não típicos do Brasil, mas vão ficar cada vez mais frequentes, né? Enfim, os eventos climáticos extremos, eles triplicaram desde a década de 1980, né? Então, uma coisa que a gente já está vivendo. Isso está atrelado a não só uma questão ambiental, mas também, obviamente, afeta uma questão social e econômica também, né? E só para fechar aqui, mas dar um exemplo, e não é o Carlos falando, né, do Pacto Global, alguém de sustentabilidade, mas, por exemplo, na época do Obama, no site da Casa Branca, a crise na Síria, a guerra na Síria, segundo a Casa Branca, estava no site deles, era consequência da mudança climática. Né? Por quê? Porque, segundo eles, houve uma seca ali jamais vista, o que levou a uma deteriorização do tecido social, uma concentração nas cidades, o que então essa população ficou muito vulnerável e vulnerável também a ser cooptada por grupos e acabou gerando tudo que a gente sabe, né? Então, é isso. Uma resposta meio rápida, acho que é isso. Não, mas obrigada. Eu acho que você conseguiu resumir bastante em pouco tempo um enorme problema que a gente está, de fato, vivendo hoje, né? E até quando a gente coloca esses enormes problemas, e aí a minha pergunta vai para o Rodrigo, né? Quando a gente vê problemas desse tamanho todo, né, que são problemas para a humanidade, na verdade, para a nossa garantia da sobrevivência futura, né? Como é que você vê realmente o papel da ciência e da inovação? Você acha mesmo que eles são fundamentais para mudar o mundo? Você acha que é possível salvar o planeta dessa crise que a gente está? Vamos lá. Eu, assim como o Carlos, também sou otimista por natureza, né, e acredito muito, né, que num triângulo aí que a gente podia colocar, né, gente boa, bem intencionada, né, talentos, né, junto com tecnologia que está super conectado e um alinhamento de interesses, né, esse triângulo aqui, vamos chamar assim, se a gente consegue desenhar ele de uma maneira inteligente, focada em resolver os problemas, né, no caso aqui da sua pergunta dos problemas ambientais, eu sou otimista que sim, eu acho que o mundo está comprovando que existe sim soluções de tecnologia, né, que vão endereçar muito esses problemas enormes que a gente tem, assim como a gente já fez coisas diferentes no passado. Eu acho que vários exemplos podem ser citados, mas eu acredito que sim, mas não é fácil. Eu acredito que tem que ter uma colaboração, como o próprio Pacto Global sempre prega, que não vai ser só a ONU, não vai ser só o governo, vamos pegar no caso o governo do Brasil, não vai ser só as universidades, as pesquisas nas universidades, não vão ser só as empresas. Eu acho que os indivíduos, né, a sociedade também tem um papel fundamental para estar influenciando, né, e tomando as suas decisões de consumo, né, os seus anseios, até políticos, etc. Então, acho que todo mundo junto, né, com um alinhamento de interesses,
né, com o objetivo, claro, da gente salvar onde a gente mora, né? A gente costuma dizer aqui na Ambev que o interesse é genuíno porque a gente mora aqui, a gente não mora lá em Marte, né, e vem trabalhar aqui, depois volta lá para Marte, ou vice-versa. Então, a gente mora aqui, a nossa família está aqui, os nossos entes queridos estão aqui, e a gente tem que tomar conta desse nosso mundo que é maravilhoso, né, do nosso ecossistema expandido. E eu acredito que sim, é possível e vamos trabalhar para isso. Mas também acredito que não vai cair do céu. Vai precisar de esforço, vai precisar de alinhamento, vai precisar de muita discussão e muita ação, né? Porque também é fácil ficar falando, fazendo apresentações e discursos bonitos, mas na prática não implementar nada. Mas eu acho que o Covid está mostrando isso, que quando a gente coloca todo mundo junto, né, a sociedade em geral, o meio acadêmico, as empresas, as entidades de classe, os especialistas, né, com o objetivo de resolver, a gente está vendo o desenvolvimento de vacinas mais rápido, o desenvolvimento de soluções mais rápido, como a gente conseguiu, por exemplo, tempo recorde de colocar álcool gel no mercado, né, a gente tem um exemplo lá no Covid Radar, que o Pacto gerou uma série de ações que antes demorava X, agora demora X sobre 2, sobre 3 de tempo para a gente conseguir implementar. Então, eu sou otimista e acredito que sim, tem solução. Vamos fazer acontecer. Ah, que bom. Não, eu concordo plenamente, né? Eu acho que, na verdade, a gente, como humanidade, e os seres humanos, a gente só conseguiu sobreviver justamente pela nossa capacidade de viver em sociedade, de um olhar o que o outro tem de fortaleza, porque nós não somos mais fortes que os elefantes ou que os dinossauros, mas a gente tem outras coisas em comum, e que a coletividade junta é forte, né? E eu acho que esse é um tema, e eu acho que, e no fundo, a gente que trabalha muitos anos nisso, e que a gente viu uma mudança drástica quando a gente fala dessa preocupação de todos esses atores da sociedade. Mas principalmente quando a gente olha para o indivíduo, hoje existe um conhecimento e uma educação, quando a gente pensa em sustentabilidade, que não existia há 10, talvez há 5, há 10 anos atrás, definitivamente não. Então, eu acho que todo mundo junto acaba tendo esse propósito mesmo, né? E de um olhar, que eu sempre falo, eu acho que o olhar para a sustentabilidade ele precisa ser um olhar genuíno e um olhar generoso, porque muitas das ações que a gente toma hoje, a gente não vai ver o resultado disso amanhã. São as futuras gerações. Então, a gente tem que ter aquela consciência de que o que a gente faz hoje, não necessariamente nós vamos ter aquela recompensa imediata, mas a gente sabe que no futuro isso é para o bem da humanidade, né? E eu acho que nesse aspecto, quando a gente pensa em o que é possível se fazer nesse mundo de hoje, essa evolução também trouxe, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de novas formas de se solucionar os problemas. Então, eu vou trazer o exemplo da startup, eu queria que vocês trouxessem, queria ouvir um pouquinho de cada um, né? A aceleração das startups voltadas para soluções de problemas ambientais, vocês acham que isso é uma tendência? Vocês acham que a gente pode caminhar nessa direção? Eu queria ouvir os dois um pouquinho. A gente pode começar com o Carlos, depois aí o Rodrigo pode continuar. Tá bom. Léa, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a tecnologia ela é amiga do ser humano, né? E foi proporcionando que a gente continuasse a ter uma vida boa, mais longeva e mais confortável, né? Uma coisa só que eu queria comentar, que você já pegou um pouco do gancho aí. A tecnologia ela é necessária, sem ela não vai dar, tá? Nos mais diversos campos que a gente pode trazer aqui alguns exemplos, mas uma questão fundamental é a mudança no comportamento das pessoas, né? Se a gente não seguir com essas duas coisas, até para que uma tecnologia ela realmente aconteça, o comportamento tem que empurrar, né? E o que eu acho, e de novo, dentro dessa desgraça toda aí, tentando tirar alguma coisa positiva, né? A gente tem agora a questão da Covid, né? No entanto, eu acho que a gente está mudando ou acelerando uma época que estava meio presa, né? Lembrando que, assim, meio teórico, mas assim, uma época, na verdade, é o quê? Um conjunto de valores em determinado período de tempo, num lugar, né? E eu acho que a gente ainda estava preso no século XX, né? E agora eu acho que a gente vai, em definitivo, para o século XXI, e depois vou trazer vários exemplos aqui, tá? E com relação às startups, a gente sabe, o Rodrigo está aí para dizer, até por isso da aceleradora, até adianta um pouco aqui, né? Que as startups elas têm uma velocidade, uma capacidade que as grandes empresas muitas vezes não conseguem, né? Então, elas são fundamentais, ela tem um apetite a risco também muito maior, né?
Então, por isso que a gente vê que hoje é difícil a gente ver uma grande inovação que não tem ali uma startup atrelada, não esteja jogando junto. E dentro do que o Rodrigo falou das parcerias, né? Então, todos os setores da sociedade, governo, empresa e sociedade civil, e as startups jogando aí um papel fundamental, que é esse de inovação, né? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com tudo que o Carlos falou, até no nosso programa de aceleração que fez já 2 anos, a gente está na segunda turma, né, numa aceleradora diferente das que tradicionalmente tem por aí. A nossa aceleradora começou focada para endereçar os problemas, né, ambientais, né, muito conectados com as ODS e conectados com os nossos compromissos, e tem sido um sucesso, né, e eu posso elencar aqui alguns motivos do sucesso e depois eu posso dar alguns exemplos. O primeiro é esse ponto que o Carlos falou das parcerias, né? É legal ver que a gente tem empresa pequena, né, startups, a gente consegue colocar as universidades, né, o Pacto Global também ajudando bastante a gente entender como é que faz esse apoio, dando o know-how e o conhecimento e a orientação para as pequenas empresas, para as startups. Eu acho que é uma coisa fundamental para ter sucesso e para garantir que uma startup vire uma empresa, né, que gera impacto, senão também não adianta nada a gente ter um negocinho pequeno que não muda o ponteiro. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que o Carlos colocou, que eu coloco totalmente também e reforço, é essa agilidade da gente tomar as decisões, fazer um piloto, e a parceria, eu percebi muito grande, que uma startup associada com uma empresa grande, se feito do jeito certo, pode andar muito mais rápido, pode ter acesso a muito mais recursos, né? E isso está sendo um grande sucesso das nossas aceleradas, vamos chamar assim, porque tem expertise e senioridade que a startup talvez não teria acesso ou custaria muito caro para ela ter um especialista financeiro, um especialista de RH, um especialista de logística, um especialista até industrial de alguma coisa específica que pode ir lá com o maior prazer, né? A gente vê também um efeito super positivo do engajamento do funcionário interno, de ser mentor de uma startup, de uma acelerada. E um ponto fundamental que é a provocação para as outras grandes empresas. Né? Você fala, pô, se esses aqui pequenos conseguem fazer um monte de coisa legal, por que não o grande também consegue fazer? Né? Então, essa é uma coisa que no nosso ecossistema, né, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros, a gente consegue ver uma startup fazendo um monte de coisa legal e conseguindo mexer o ponteiro e avançar, fala, peraí, ó, o pequeno está conseguindo fazer, você também tem que fazer. Então, acho que tem um efeito provocativo, saudável, né, de mostrar que é possível, né, e incentivar que todo mundo ande no efeito manada aí para o bem comum. A gente tem uma startup nossa que faz parte do Pacto Global. Daqui uns dias eu vou fazer até um evento para os grandes fornecedores nossos, e o Carlos está ajudando a participar, e fala assim, ó, se a startup é parte do Pacto Global e está se dando bem, está aprendendo, está crescendo, por que você também não abraça o Pacto Global, não abraça os ODS e a gente vai ter um impacto muito maior? Então, acho que isso também tem um papel legal das startups estarem provocando, né, as empresas maiores com exemplos positivos de tecnologia, inovação, propósito, né, que eu acho que é saudável para toda a sociedade. Não, e é muito legal o que você está trazendo, e eu não deixo de ver isso como sendo, em todos os sentidos, não necessariamente a startup ser uma startup ambiental, especificamente, mas eu acho que o projeto como um todo, ele é um projeto de sustentabilidade, né? É um ajudando o outro, assim, é um projeto social mesmo, é você poder ajudar, como você está falando, com expertise, aquele que pode ajudar o outro e juntos a gente ter alguma coisa maior. Então, é lindo, na verdade, de se ver. Eu acho muito legal poder olhar e poder incentivar essas gerações que estão chegando, a poder entenderem e conhecerem um pouco mais as perspectivas que podem existir. E eu acho que aí, Rodrigo, a minha próxima pergunta, você já também deu o gancho para a próxima pergunta, que era justamente o papel das empresas, de uma forma geral. Então, tanto o papel das grandes quanto das pequenas, nesse processo como um todo. E a gente vê que as empresas, hoje em dia, muitas, têm começado muito uma coisa de ativismo mesmo. Você vê aquelas empresas ativistas, né, do ponto de vista de sustentabilidade e tal. Como é que você acha que essas empresas e esse ativismo geral que a gente tem sentido das empresas pode também ajudar a mudar o jogo de um ponto de vista mais amplo? Ótima pergunta, Léa. Eu acho que, antes de entrar no ativismo, o Carlos comentou ali, que eu também gostaria de reforçar, é que o maior ativismo
vai vir da sociedade e vai vir do indivíduo. No nosso caso de empresas de bens de consumo, vai vir do consumidor. Né? O dia que o consumidor fala assim, esse produto aqui eu não compro porque ele agride o meio ambiente, ou eu prefiro esse outro produto aqui porque ele é mais sustentável, as empresas naturalmente vão migrar com um incentivo real, e isso está acontecendo. Né? Eu tenho filhos adolescentes, vejo que a conscientização e a exigência deles é muito maior do que quando eu tinha a idade deles. Né? Os funcionários mais jovens que estão entrando na faculdade começam a querer trabalhar com a minha área porque a gente tem um propósito, a gente tem as ações mais do que outras áreas que no passado eram mais atrativas. Então, acho que esse papel da sociedade, do indivíduo, é o que realmente vai gerar esse movimento, né, que eu costumo dizer que é um movimento de manada. Né? E aí, falando das empresas, eu também acredito muito que empresas como as nossas, né, quando a gente caminha e se compromete com coisas desafiadoras que a gente talvez nem saiba a solução, né, gera um incômodo, né, no mercado como um todo. Peraí, se a Bayer está fazendo um negócio legal, por que eu também não estou fazendo? Se a Ambev está fazendo um negócio legal, por que eu não estou fazendo? Eu lembro que vários especialistas no assunto de energia renovável, né, pegando o tema aí de mudanças climáticas, falavam com a gente que depois que a gente anunciou, né, em 2018, que a gente ia ser 100% das nossas, né, unidades industriais de energia renovável, a procura por projetos de energia renovável nesses consultores, nessas áreas, né, ou consultorias especializadas no assunto, aumentou. E aumentou por quê? Não, porque se a Ambev está fazendo, talvez é bom. Né, e nem sabia muito fazer conta, falou, não, a Ambev já fez a conta, então deve ser bom. E a gente nem sabia que ia dar certo, não. Mas a gente se comprometeu, jogou lá na frente o desafio e correu atrás, e de novo a tecnologia está mostrando para a gente que é viável e que não é abraçável. É realmente fazer um negócio que é bom para o business, é bom para a sociedade, e aí o negócio vai. Né? Tanto é que a gente começou com as cervejarias, gostamos tanto da ideia, passamos para o centro de distribuição, gostamos tanto da ideia agora que a gente está falando até dos pontos de venda de energia renovável, né? E o negócio está fluindo, porque realmente está todo mundo motivado e com o interesse de ajudar e com resultados em várias dimensões, não só ambiental, mas a econômica, a do propósito e tudo mais. É muito bacana mesmo de se ver, né? E Carlos, você com essa perspectiva também que você tem do Pacto Global, como é que você vê essa coisa do papel das empresas, o ativismo, e empresas de diversos tamanhos, né? Porque a gente está falando de empresas como Bayer, Ambev, que são grandes, mas a gente, e aí a gente falou de startup, né? Como que você vê esse intermédio também, nesse processo como um todo? Olha, é fundamental a participação das empresas, né? As empresas elas passaram a ter um papel muito relevante na sociedade já faz muito tempo, né? E só se a gente puxar um dado histórico aqui, né? Principalmente depois tem essas várias ondas de globalização, né? Mas principalmente essa globalização pós-década de 80, 90, as empresas elas começaram a ficar muito fortes, né? Muito fortes. O que significa hoje que, se a gente compara empresa com país, ou seja, PIB com receita de empresa, coloca todo mundo na mesma lista, dos 200 maiores, 157 são empresas, né? E só 43 países. Né? Então, isso mostra o poder financeiro das empresas, que, claro, acaba tendo influência política, etc, etc, etc. Né? Então, dado ao poder que as empresas têm, é claro que vem, já diria o tio do Homem-Aranha, a responsabilidade com isso. Né? E como você falou, é claro que uma empresa maior tem uma responsabilidade maior do que uma empresa menor. Né? Com relação ao ativismo, que a gente vinha dizendo, vamos para os fatos, né? Só para a gente ver. O que o Rodrigo falou, eu concordo muito, né? O ativismo da empresa, ele se dá por conta do ativismo das pessoas, da sociedade, de uma mudança de pensamento, né? Vamos lembrar aqui dois números. Um que o ano passado a gente teve 40 países com grandes insurgências sociais. E esse ano estavam previstos 70, tá? Pré-Covid. Por quê? Porque as pessoas estão insatisfeitas com desigualdade, insatisfeitas por não se sentirem pertencente a esses lugares. Né? O que acontece? A gente vê, então, um movimento muito grande do mercado financeiro, né? As empresas também, a indústria também, mas o mercado financeiro vindo
E tem, eu sempre cito, que acho que é bom o pessoal dar uma olhada aí na carta do Larry Fink, que é o CEO e fundador do maior fundo do mundo, né? Eles têm 8 trilhões sob gestão, são 4 PIBs brasileiros, né? Ela fala assim, Carla, mas pô, Larry Fink, Estados Unidos, lá longe, blá, blá, blá. Não, é o maior acionista da B3, por exemplo, nossa Bolsa de Valores aqui. BRF, eu sei que tem recurso deles também, né? Ambev não sei, Rodrigo, mas sei que eles estão para todo quanto é lado aí. Também tem. Tem um percentual grande da nossa empresa. Tem um percentual grande da nossa empresa. Tem. Os caras estão em todos os lugares, né? Então, o que esse cara diz, né? E já faz um bom tempo que ele solta carta para CEOs. Desde 2008 ele começa a falar em governança, integridade, e as 3 últimas ele passa a falar. A antepenúltima, então, chama um senso de propósito, né? E a penúltima chama propósito e lucro, e nessas 2 ele fala o que, olha, aquelas empresas que não tiverem um propósito claro, sendo esse propósito alinhados aos anseios da sociedade, vão perder a razão de existir pela sociedade e vão estar fora do meu portfólio, né? E quando um cara desse fala, todo mundo para escutar, né? E aí não só isso, eles ficaram mais ativistas de fato, né? O que significa isso? Trazer 2 fatos muito recentes. O que aconteceu agora com o Facebook, né? Ninguém mais, a sociedade não aceita mais fake news, o Facebook demorou a reagir, aí 300 empresas globais foram lá e falaram assim, amigo, não bota mais dinheiro aqui. Aí os caras reagiram rapidamente. Outro exemplo muito recente, investidores que totalizam 4 trilhões, eles mandaram cartas para o governo brasileiro falando, a gente está preocupado com a queimada na Amazônia, né? E aí eles enviaram uma outra carta falando empresas brasileiras, inclusive a Ambev é uma das signatárias, empresas brasileiras, se a coisa não mudar, eu não coloco mais dinheiro em vocês, né? Aí o que acontece? A gente está junto também, CBEDs, várias instituições. Hoje a gente tem 55 empresas que a gente não tem esse cálculo, mas se pensar em PIB brasileiro, certamente a gente está falando uma boa parte do PIB, que estão falando, olha, a gente não quer mais queimada, não dá mais, né? Ou seja, isso não Léa e todo mundo que está aí nos escutando, isso não é só porque o Rodrigo falou aí que, por conta de valor, né, um valor pessoal, ele não quer que isso aconteça, mas isso é também porque a sociedade como um todo não permite mais, né? Então a gente vai começar a perder negócio. São excelentes os pontos. Eu acho que é excelente essa reflexão, até para todo mundo que está justamente assistindo a gente, para parar, para refletir e para entender quais são essas nossas decisões e até para olhar para essas empresas como um todo, porque eu acho que quando vem o ativismo e quando a gente também tem todos esses movimentos, Carla, que você acabou de descrever, de muitas empresas entenderem, poxa, ou eu vou por esse lado, ou eu talvez não faça mais negócio daqui a um tempo, a gente tanto vai ver, na verdade, eu acho que a gente vai começar a ver o joio se separar do trigo, né? Porque a gente vai ver aquelas empresas que realmente entendem que isso é uma questão fundamental de se trabalhar e vão buscar, e muitas outras que vão sair falando, vão sair fazendo greenwashing, e vamos descobrir lá na frente que aquilo não é verdade. E aí eu acho que o ponto é assim, e até você que está aqui, então, na América Latina, que eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, Carlos. Uma coisa é a gente ter uma empresa que define os seus objetivos globais, quero ser carbono neutro, quero resolver todos os meus problemas de resíduos, entrar na economia circular, e bababá, que a gente sabe que isso é fácil da gente sentar e numa tarde a gente define um monte de definições globais aí, né, de objetivos. A outra coisa é a gente traduzir isso para a realidade, né? E aí que eu queria conversar um pouco com você. O que você tem visto de tecnologias ambientais que realmente conseguem trazer para a gente essa coisa concreta de como que eu traduzo uma vontade, uma visão e realmente uma mitigação, uma melhoria, um benefício para a sociedade de uma forma geral em termos ambientais? A gente tem muita coisa e vai ser muito acelerado, né?
Então, por exemplo, vamos pensar agora também em Covid, né? Que em Covid, muita coisa, como eu já comentei, a gente vai andar algumas casinhas para trás, tá? Só que essa agenda da sustentabilidade, como eu já disse, ela vai ser acelerada, né? Ah, Carlos, pô, que legal que você acha isso. Não é achar, não. O que eu estou me pegando aqui, na verdade, é que a gente vai ter de 10 a 15 trilhões de dólares em pacotes de recuperação econômica, né? E boa parte desses trilhões de dólares, eles estão atrelados, sim, a questões ESG, ou ASG em português, ambiental, social e de governança, né? Então, por exemplo, o bloco econômico, a União Europeia como bloco econômico, né? Eles têm ali os trilhões que estão atrelados, os países independentes também, né? China também, Japão também, Coreia também, né? E aí o que acontece? Mesmo para aquelas empresas que estão sendo salvas, vou dar um exemplo aqui, a Air France está sendo salva lá pelo governo francês, só que para a retomada, ela tem uma série de exigências ambientais vinculadas aos ODS que tem que cumprir, tá? Então tem isso. Fora isso, a Alemanha, por exemplo, pegou parte desse dinheiro, igualmente, das montadoras também. Falou, amigo, deixa eu te falar, legal, o dinheiro está aqui, mas olha, você vai ter que se virar e vai ter que entregar mais em questões socioambientais. Exemplo, né? Então, 10 bilhões, o que não é pouco, 10 bilhões de euros, né? Está sendo diretamente colocado para a energia proveniente de hidrogênio, né? Então, isso para citar meio exemplo aqui, a gente tem muito mais coisa. Vindo para a América Latina, né? Uma coisa que talvez choque um pouco das pessoas aqui, mas o Brasil, de um lado, ele tem uma vocação natural incrível, incrível, eu disse que Deus é brasileiro e, se for verdade, é nesse sentido, né? A gente tem uma vocação natural, por isso a gente tem a melhor matriz energética, a maior matriz elétrica também do mundo, melhor no sentido de mais sustentável, renovável, né? E, para além disso, por exemplo, a agricultura, que é o que mais pega na nossa balança comercial, é a agricultura mais sustentável do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, né? E claro que assim sempre tem ali as massas podres, etc, etc, mas é a mais sustentável do mundo, né? Isso é uma verdade. Então a gente tem que valorizar essas pessoas e mostrar de fato que a gente tem sim muitos defeitos, mas a gente tem como avançar. E aí, desculpa até fugir um pouquinho, mas que voltando, a gente tem uma série de tecnologias aí hoje para a produção de energia. Bom, primeiro, vamos pegar no de agora, década de 70, o pró-álcool, né? Foi uma coisa disruptiva, né? Então, assim, esse negócio de carro a álcool não existia, foi tudo no Brasil, né? Então, hoje, a gente tem um parque eólico muito grande, não só o parque eólico, mas a gente também tem a indústria mais moderna aqui no Brasil, né? Então, a gente tem uma série de tecnologias. E os painéis solares não é no fosso também. Acho que muito de painel solar que não era viável, a tecnologia está trazendo muita viabilização de projetos de energia solar, além do eólico, que já tem mais tempo. Pois é. E aí, Rodrigo, uma empresa que passou pela aceleração também, a AgroSmart, né? É um exemplo global, todo mundo conhece. Esses dias eu estava vendo algum painel da ONU, um painel de super alto nível, estava lá a Mariana, a CEO da AgroSmart, né? Então, a gente tem um mundo de coisas, é aquilo, né, gente? A gente sabe, é meio que um clichê, mas é verdade, brasileiro é super criativo, né? Então, por exemplo, aí vocês vão me corrigir que vocês são mais conhecedores do tema do que eu, mas pelo que eu me lembro, o ano passado eu acho que o Brasil foi o segundo país com maior número de unicórnios. Isso aí. E quer ver um outro exemplo legal? Na nossa aceleradora de sustentabilidade, teve um programa em todas as regiões do mundo, Estados Unidos, Europa, China. O Brasil teve, sozinho, mais do que o dobro das inscrições do mundo inteiro, né? Talvez por uma necessidade de também fazer negócio, mas você vê que, como o Carlos falou, a gente tem esse viés mesmo da inovação, de fazer negócio. E eu me surpreendi que, a gente teve, acho que 3 vezes o número de inscrições dos Estados Unidos, 2 vezes o número de inscrições da China, sabe? Uma coisa assim super legal, mostrando o potencial realmente de inovação e tecnologia, né,
aqui no nosso país. Muito bom. E aí, Carlos, Rodrigo, a gente está quase chegando no final. Eu queria fazer uma última pergunta para o Rodrigo, para ver se a gente ainda consegue ter pelo menos uns 5 minutinhos de tentar responder alguma pergunta aí do público. Como a gente está falando de um público jovem, você tem bastante experiência aí, Rodrigo, com essa coisa das startups, a gente está falando de criatividade. Qual é o papel desse jovem hoje nesse tema que a gente está discutindo hoje? Como é que você vê isso? Boa pergunta. Eu acho que os jovens são o nosso futuro, todo mundo já sempre falou isso, mas eu acredito que essa geração é uma geração muito mais consciente, é uma geração que, de novo, pelos seus próprios hábitos de consumo, vai direcionar as empresas para terem realmente uma visão muito mais sustentável para o futuro, e eu acho que os jovens têm que não só serem otimistas, como eu falei, que eu gosto de ser, eu sei que o Carlos é também, você, pelo pouco que eu já conheci, eu sei que também acredita nisso, mas de não só ser agente de mudança, mas realmente mudar, mudar nas suas opções, mudar nas suas atitudes, mudar nas suas escolhas, e fazer parte dessa mudança, porque eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo e até na minha família aqui, que é fácil falar, o duro é fazer, Então, eu acredito na sustentabilidade, eu acredito que o mundo precisa ser direcionado de uma maneira mais consciente, então apaga a luz, Então, não desperdiça essa torneira aberta, Então, faço o que eu faço, Não só faço o que eu digo. Então, acho que o que eu falo para os jovens sejam realmente esse agente de mudança, que eu tenho certeza que nós vamos deixar para a nossa geração, na próxima geração, um mundo melhor do que a gente recebeu. Muito bom, obrigada, eu concordo, eu sou otimista mesmo, muito. Eu acho que senão a gente não estava nessa área, porque para trabalhar nessa área como a gente trabalha há mais de 20 anos, a gente tem que ser muito resiliente, porque foi muito não, Exato. Tenho certeza que se tiver, não dá, e a gente arruma um outro jeito, a gente tenta achar como que a gente consegue, e vamos. Então, eu acho que talvez seja da natureza da gente continuar aqui, sem dúvida. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui a mais, vamos ver. Por enquanto, não estou recebendo nenhuma daqui. Olha, só enquanto você procura aí para complementar uma coisa que o Rodrigo falou, essa coisa das gerações, Eu vi uma análise bem interessante esses dias que os milênios, eles eram assim mais de reclamar, tal, mas não faziam muita coisa, Agora, essa galera dessa geração mais nova, assim, tipo X, Y, Z, é galera que assim nem reclama, sai fazendo. Isso que eu acho sensacional. Sensacional. Olha, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo? Que eu mudei de tela aqui. Não, estamos ouvindo aqui. Tem uma pergunta do Iago, ele pergunta o seguinte: vocês acham que a Covid-19 está fazendo com que a sociedade se preocupe mais com a degradação? Aqui não consegui ver o resto, com a degradação ambiental, ou seja, acho que o que ele quer dizer é se a Covid-19 trouxe uma diferente forma de enxergar essa questão da sociedade. Vocês acham que houve alguma aceleração? Eu posso começar respondendo, o Carlos deve ter bastante exemplos, eu não tenho dúvida nenhuma que sim. Eu acho que todos os estudos e as pesquisas e as coisas que lá na Ambev a gente tem visto, mostra que as tendências já estavam lá, mas elas aceleraram, Então, essa preocupação com o nosso meio ambiente, está todo mundo agora entendendo, pode dar problema grande se a gente não tomar, sabe? Então, acho que está todo mundo agora, não só vendo na televisão ou escutando, está sentindo na pele a dificuldade de estar em quarentena ou de algum parente que teve dificuldades ou que até perdeu, alguma pessoa próxima, as restrições que está todo mundo vivendo. Então, acho que várias tendências, principalmente essa da conscientização de tomar conta do nosso meio ambiente como um todo, sem dúvida alguma, aumentou a preocupação com toda essa questão sanitária. Imagina, precisa lavar a mão, mas se não tem água, como é que lava a mão? Então, eu acho que ficou muito mais evidente, muito mais latente aí, realmente, na pele de todo mundo, e, sem dúvida alguma, está acontecendo, ao meu ver. Tá, joia. Obrigada, Rodrigo. Olha, tem mais uma outra aqui, Carlos, se você puder responder. O Carlos Henrique está perguntando quais são as pequenas atitudes diárias que, se realizadas coletivamente, podem beneficiar o meio ambiente?
Olha, uma pequena atitude diária que eu acho que é muito importante, para mim é essencial, é praticar a cidadania, né? Então, eu acho que pensar no consumo consciente, cobrar as empresas, cobrar o governo, praticar isso de fato, né? Sem dúvida nenhuma, olhando para dentro de casa ali, tem essas coisas que a gente tem que fazer, né, gente? Enfim, tentar um transporte que emita menos, consumir menos água, consumir menos embalagem, né? Enfim, tem uma série de coisas aí que dá para a gente fazer, né? Só responder rapidamente a questão também da consciência, né? E se a gente está indo melhorando isso nesse sentido, né? Vamos lembrar, né, gente, que o que a gente está vivendo hoje começou, o que a gente tem o que é Covid? Covid é uma zoonose, né? Ou seja, uma doença que veio do animal para o homem. Ou seja, isso aí foi uma crise ambiental que virou uma crise sanitária, que virou uma crise econômica, que virou uma crise humanitária, né? Então, está tudo interligado, está tudo interligado. Isso que o Rodrigo falou, que eu também acho muito impactante, né? Muitas vezes alguém fala assim, não, mas está mole, lava a mão a cada 2 horas. Com que água? Com que sabonete? Né? Então, como eu falei no início, eu acho que as desigualdades e as mazelas sociais aí, ambientais foram desnudadas e eu acho isso que eu comentei também, o Rodrigo comentou, que eu acho que tem gente que fala que o século ele não começa quando a contagem regressiva acaba. O século ele começa depois de um grande evento, né? E eu acho que o século XXI, assim como a Primeira Guerra começou, né, o século XX começou depois da Primeira Guerra, o século XXI não começou lá em 2001, está começando agora, depois da Covid, eu acho. Muito, muito legal esse teu ponto, muito mesmo. E obrigada, Carla. E só, falta um minutinho só. Rodrigo, você tem alguma consideração final para fechar esse painel de hoje? Não, primeiro, de novo, obrigado pela oportunidade, pelo convite, Léa, Carla, sempre um prazer estar aqui conversando, né, com você, né, eu acho que fiz mais uma amizade aqui com você hoje, Léa, com certeza vamos retomar os contatos e quem sabe fazer junto. Acredito muito na ODS 17, né, que é das parcerias, né, eu acho que a gente falou muito disso. E só como mensagem final, né, a gente já falou, eu vou repetir, acho que todo mundo que está assistindo pode e deve ter as suas atitudes pequenas e as atitudes grandes, né, e como eu gosto de dizer lá na companhia, juntos somos mais fortes, né, e juntos vamos conseguir fazer o mundo melhor. É isso aí. Olha, pessoal, obrigada, viu, pela participação de vocês. O painel está acabando. Foi um prazer ficar junto com vocês aqui, um prazer estar com esse público todo também. Pessoal, tenham uma excelente tarde. Aproveitem o resto da programação. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.